Oi pessoal, eu sou a Roberta do canal Beta Física, dando continuidade à nossa lista que está no meu Instagram, @betafísica. Vamos resolver a questão 30 dessa lista. Essa questão ela fala sobre movimento harmônico simples. Pode ser muito fácil para alguns e muito difícil para outros. Se você sabe a equação, que é a equação que eu vou ensinar para vocês aqui agora, do movimento harmônico simples, você vai tirar de letra essa questão, rapidinho. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de me enviar a dúvida de vocês. Vem comigo, vamos fazer essa questão. Essa questão, ela fala sobre um oscilador harmônico. E o que é um oscilador harmônico? É qualquer coisa que oscile em volta de um ponto de equilíbrio e ele oscila de uma forma harmônica, como o próprio nome já diz, com mesma amplitude, mesma frequência, mesmo período, em todo instante. Um oscilador harmônico ele pode ser representado por um pêndulo, por exemplo, como é o caso de um sino de uma igreja, que ele oscila em torno do eixo de equilíbrio, do ponto de equilíbrio. E também pode ser esse caso aqui que eu coloquei, como se fosse um corpo preso a uma mola que oscila em torno de um ponto de equilíbrio. Nesse caso aqui, vamos imaginar, a gente tinha um corpo aqui no ponto de equilíbrio e ele foi esticado até o ponto A. Devido ao princípio da conservação de energia, ao soltar, esse corpo ele vai oscilar até uma outra amplitude, menos A, aí volta para A, aí menos A, aí volta para A. Tudo isso em torno de um ponto de equilíbrio. E a gente pode escrever a equação desse oscilador, ou seja, para descobrir qual vai ser a posição desse corpo em relação ao tempo, uma equação de onda, que pode ser representada assim. Então aqui no eixo Y eu tenho a posição, que é a posição que eu chamei de x, né? Porque normalmente posição a gente chama de x. E aqui no eixo x é o tempo. Então, qual vai ser a posição desse oscilador em relação ao tempo? Ele vai sempre variar entre uma amplitude A, né? Que sempre vai do ponto máximo até o ponto mínimo, do ponto máximo até o ponto mínimo. Então, sempre varia de A até menos A. E possui um comprimento de onda, né? Porque a gente pode representar isso como uma forma de onda. A equação que vai ser descrita pode ser escrita em forma de seno ou de cosseno. No caso dessa questão, está em forma de cosseno. X de t é a posição desse corpo em relação ao tempo. A é a amplitude. É o máximo que ele vai e o mínimo que ele vai também. Por que esse cosseno de ômega t mais φ? Esse φ aqui é a constante de fase, é onde essa onda ela vai começar. Nesse caso aqui é π. Quando esse t é igual a zero, aqui vai ficar x de t é igual a A vezes cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então aqui vai dar zero. Vai ficar menos 1 aqui, cosseno de φ. Vezes A vai dar menos A. Então a posição quando t é igual a zero é menos A. Foi o que eu representei aqui. Então esse φ aqui, ele vai descrever a posição quando t for igual a zero. E esse ômega t, ele existe para a gente descobrir a posição em relação a qualquer espaço de tempo. Então, se não existisse, seria apenas, a gente só saberia o ponto inicial, quando t é igual a zero. Então, esse ômega t aqui, para a gente poder descobrir a posição em qualquer instante de tempo. Seja aqui, seja aqui, seja aqui, seja aqui, e assim vai. Então, se você saber essa fórmula daqui, é só a gente pegar a equação que está na questão e comparar. O que isso significa? Que a amplitude vale 0,08 metros, a frequência angular é π sobre 4 radianos por segundo e a fase inicial é igual a π. A pergunta é, qual é a pulsação, a fase inicial e o período do movimento? Pulsação é a frequência angular. É isso aqui. A fase inicial é π. Sabendo esses dois, a gente fica com a letra C e a letra E. Agora a gente quer saber o período do movimento. Não está explicitamente dizendo aqui qual é o período, mas pela frequência angular a gente consegue saber qual que é o período. Porque a frequência angular, ela pode ser escrita como 2π sobre o período. Então, π sobre 4 é igual a 2π sobre t. Corta π com π, vai ficar t igual a 8 segundos.
Isso nos leva à resposta letra E. Pulsação π sobre 4 rad por segundo, fase inicial π rad e período 8 segundos. Essa foi a questão 30. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir minha página no Instagram para continuar vendo o resto do exercício dessas listas. Eu ainda vou botar mais listas, mais dicas e vou responder a dúvidas de vocês. Tchau!